Boa noite, estamos ao vivo pela Associação Joeliso Fraga. Hoje é um dia bem diferente, bem especial, porque eu, particularmente, eu já estava assim, querendo muito ter essa live, já tinha tentado a agenda dele, era uma agenda um pouquinho complicada, mas a gente conseguiu alinhar e hoje nós estamos aqui para fazer uma live tão importante. Então, boa noite, meus queridos. Que bom ter vocês todos aqui comigo, junto na Associação Joeliso Fraga. Essa é uma live que vai falar muito de vida, de fé, de superação. Eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo? E a imagem tá boa também? Alguém só pode me dar um toque aqui, por favor? Bom, tá tudo bem. Meu convidado, aliás, nosso convidado já entrou aqui. Ai, que bom, tudo ótimo, obrigada, Caio. E eu tô assim, bem envolvida com o tema, porque eu conheci o Caio. Eu falo doutor Caio, ele fala, não, me chame de doutor. Mas é um psicólogo que foi muito importante durante a finalização do meu tempo de quimioterapia e logo em seguida, quando eu fiz o transplante de medula dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, o Mirante BP, ele foi quem me deu muito apoio. Para mim foi importante demais ter um profissional me acompanhando, tendo o olhar dele, vendo todo o impacto emocional do câncer, o que eu sentia, como que eu estava lidando com isso, e eu sei que é importante para todos nós, pacientes, independente qual é o tipo de câncer, né? Então, eu vou primeiro já colocar ele aqui para a gente não demorar muito, porque eu estou muito curiosa, assim como vocês, para a gente... a quem está agora dentro do hospital fazendo o transplante de medula, vai ajudar quem está fazendo o tratamento para fazer um transplante ou que não vai fazer um transplante, vai poder ajudar familiares, cuidadores, pessoas que acompanham pacientes no dia a dia. Ontem eu estive com duas pessoas, foi tão interessante, que é uma amiga de 30 anos que acompanha a amiga que há 3 anos trata o mieloma múltiplo. Então a gente vê a necessidade de todo mundo interagir, todos falarem a mesma língua, o acompanhante, o paciente. E é gozado, quando eu estava conversando com ela, aí com essa acompanhante, ela falava mais do mieloma do que a paciente. Eu achei interessante isso, ela já conhecia. Ah, porque quando ela conheceu, quando ela descobriu o mieloma, gente, isso é muito bom para o paciente, né? Esse apoio, essa rede. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar o próprio Caio. Boa noite, Caio. Obrigada de você estar aqui hoje com a gente. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e muito feliz de poder contribuir um pouquinho. Pouquinho nada, você não sabe o tanto do tamanho que você vai contribuir. Gente, o Caio, ele é psicólogo oncológico, acompanha de perto pacientes e famílias nesse processo, e hoje ele está aqui para dividir com a gente o seu conhecimento, a sua escuta tão valiosa. Então, seja muito bem-vindo. Você quer se apresentar para a nossa audiência, para os pacientes que estão aqui agora? Claro. Obrigado, viu, Marli? Pessoal, boa noite. Eu sou o Caio. Sou psicólogo, psico-oncologista, né? Trabalho aí já na área com pacientes e familiares, como a Marli falou, né? Tenho aí uma formação em psico-oncologia, tenho também uma trajetória aí para alguns hospitais aqui de São Paulo, né? É, e trabalhei muito tempo com transplante de medula óssea, pacientes com mieloma múltiplo, pacientes com síndromes mielodisplásicas, leucemia, linfoma. Hoje faço parte aí de algumas organizações não governamentais, né? Então hoje a Abrale, o Instituto Vencer o Câncer, que são lugares onde eu faço trabalhos também, né? E no meu consultório particular. Então tenho aí essa trajetória, né, hoje em dia. Olha só, um currículo de peso, hein?
Eu conheci dentro da Beneficência Portuguesa, eu nem imaginava que a gente fosse chegar até aqui, né, Caio? Pois é. Mas vamos lá, vamos começar já. Bom, primeiro, pessoal, essa live vai ficar gravada, como todos vocês sabem, aqui no Instagram da Associação Jolis Fraga, vai para o canal do YouTube também, independente de quando você estiver assistindo essa live. Se você foi recém-diagnosticado, se você já passou por todo o tratamento, não importa, ela vai te ajudar e ajudar as pessoas que fazem parte da tua vida também, tá? E eu espero que possa ajudar muitas pessoas. Vale dizer que nós estamos em agosto de 2025. Muita coisa pode mudar nos tratamentos, muita coisa pode mudar na vida, né, das pessoas. Então, a gente sempre faz o mesmo tema de novo, lá na frente, uma live de novo. Por quê? Porque a gente precisa atualizar, né? Mas eu vou já começar aqui com as principais perguntas sobre acolhimento. A introdução aqui é o seguinte: o que é exatamente a psicologia oncológica e qual o papel dela no tratamento do câncer, Caio? Bom, vamos lá, né? A psicologia oncológica, hoje a gente chama muito de psico-oncologia, que é uma área dentro da psicologia, das ciências que estudam aí a mente humana, principalmente a psicologia. É uma ciência que ela fica muito próxima da medicina, da oncologia, onde esse psicólogo, esse profissional de saúde mental, que às vezes pode ser inclusive um psiquiatra, né? Ele tem conhecimentos específicos sobre os aspectos emocionais que permeiam o tratamento oncológico. Claro que o exercício dessa área é um exercício feito por um psicólogo habilitado. O que eu quero dizer? Alguém que fez a faculdade de psicologia, né? Hoje em dia a gente vê muita gente falando de saúde mental, mas que não tem o preparo que é próprio da faculdade para dar esse suporte. Apesar, né, Marli, de que os cursos de psico-oncologia, muitos deles são multidisciplinares. Ou seja, pessoas que têm alguma graduação podem fazer esse curso, mas para ter conhecimento e ter um conhecimento específico das questões emocionais que podem ali acometer o paciente e a família, mas para fazer bons encaminhamentos, para entender o que está acontecendo com aquele paciente e conseguir minimamente dar algum suporte, que não é um suporte feito por um profissional que já é habilitado. Apesar desses cursos, eles serem ali, inclusive, de pós-graduação multidisciplinar e tudo mais, né? Então, a gente tem essa possibilidade para quem quiser conhecer, quem quiser ter ali essa troca, né, do ponto de vista técnico, pode até fazer uma pós-graduação em psico-oncologia, como tem em muitos lugares. No entanto, o exercício da psico-oncologia do ponto de vista técnico mesmo é feito por psicólogos, psiquiatras que trabalham nessa área. Sim. Por que o suporte emocional é tão importante desde o diagnóstico até a recuperação? Então, isso é muito interessante, né? E aí, isso vale dizer, né, Marli, que a gente tem algumas questões. Primeiro, que corpo e mente não se separam. E o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, você recebe um diagnóstico de uma doença, quando a gente fala a palavra câncer, até hoje a gente vê que é uma doença muito associada a questões relacionadas à morte, à dor, à desconfiguração do corpo, né? Ou seja, a gente passa uma vida inteira trabalhando a nossa cabeça para ter o nosso corpo do jeito que a gente quer. Então a gente malha, a gente faz um botoxinho aqui, outro ali, para ficar bem, a gente cuida do nosso cabelo, a gente faz uma série de investimentos no nosso corpo. E um belo dia vem uma doença que diz pra gente assim: o seu corpo vai mudar completamente, todas as Uhum. reações ruins que você vai ter, reações físicas ruins, elas não são da doença, mas elas vão ser do tratamento que vai te curar, né? E ainda por cima, você vai viver um medo de uma coisa que foi, desde lá do passado, vista como algo que pode levar à morte, que pode levar à dor. Então, para qualquer pessoa que recebe um diagnóstico como esse, a mente, muitas vezes, na maioria das pessoas, não fica muito bem. O que é normal. É normal a gente ter medo, é normal a gente deprimir um pouco, é normal a gente ficar ansioso diante de um diagnóstico desse. E quando você me faz essa pergunta, a gente tem que fazer um paralelo muito rápido. Que a gente
tem impactos emocionais desde a descoberta do diagnóstico, ou seja, hoje em dia, ninguém mais descobre o diagnóstico na mesa do médico, Marli. As pessoas descobrem o diagnóstico quando elas recebem o exame e jogam no Google ou no chat GPT. Então, ali, ela já tem, às vezes, um impacto absurdo. E elas falam, meu Deus, eu tenho isso. E, às vezes, elas já vão muito mais deprimidas, muito mais ansiosas para os médicos, porque lá que elas descobrem os tipos de tratamento, o que vão precisar fazer. Então, hoje, até a estrutura de impacto do diagnóstico, o impacto hoje em dia é muito pior, porque você descobre ele sozinho, muitas vezes. E depois você tem os impactos emocionais do tratamento. Ou seja, muitas vezes, quando a gente não está bem fisicamente, a gente também não está bem emocionalmente. Porque o nosso corpo, na nossa cabeça, ele sempre foi feito para funcionar. Corpo bom é aquele que funciona. É aquele que está em dia, é aquele que não tem dor, é aquele que não tem sintoma, né? Então, o tratamento normalmente é um tratamento muito intenso. Por exemplo, o transplante de medula óssea é uma modalidade de tratamento que traz muitos ônus do ponto de vista físico. Então, a cabeça nem sempre fica muito bem. E claro, né, todo mundo pensa assim, né, que quando o médico fala, agora é alta, vai viver sua vida, tá tudo certo, você está em remissão. Isso é para a medicina. Mas uma pessoa que viveu todo um tratamento, que viveu um impacto, agora ela faz um movimento emocional muito parecido com o que ela fez no começo, que ela sai do lugar de uma pessoa com saúde para ir para o lugar de uma pessoa com doença. Aí o médico chega e fala, tá tudo bem. Agora ela tem que fazer o mesmo movimento difícil emocionalmente do lugar de uma pessoa que está doente para o lugar de uma pessoa saudável. O que isso quer dizer? Os boletos voltam, as responsabilidades voltam, as pessoas te cobram, o seu trabalho retorna. E como é que é voltar para essa vida depois de ter vivido tudo isso? Porque você não estava de férias, você estava em tratamento, né? Então, tudo isso também traz demandas emocionais, mesmo depois da cura ou da remissão. Por isso que esse profissional da psicologia oncológica, ele tem que acompanhar durante todo o processo, e às vezes até mais do que o médico. Ele tem que ir além do médico, porque ele faz um papel do que a gente chama de reinserção social, ou até um processo de reabilitação psicossocial. Ele traz esse paciente de novo para a vida dele. Caio, nossa, você me fez voltar um filme, que foi quando eu te conheci, né? Na verdade, eu te conheci no finalzinho dos últimos ciclos da minha quimioterapia, porque já faz parte do encaminhamento antes do transplante, né? Aquele lá multidisciplinar, que você passa pelo Nutri, enfim, hemato, e depois dentro do hospital durante o transplante, né? E tudo isso que você falou é verdade. A gente está lá dentro preocupado com o cabelo que vai cair, ou, né, se vai cair, porque muitas vezes a gente deixa até o último fio pendurado ali, né? Eu lembro que dentro do hospital eu tomei a decisão de chamar a enfermeira e já raspar a cabeça, que eu falei, nossa, eu estou com dor de cabelo ou dor no cabelo, eu não sei qual das duas. Eu só sei, eu quero me livrar disso, meu corpo quer expulsar o meu cabelo. Aquilo me deu um alívio tão grande, mas imagina eu, que sempre fui, né, do cabelão, e na época eu fui me preparando para isso de uma maneira leve. Eu falei, deixa para eu saber o que eu vou pensar, o que eu vou sentir lá na hora. Não adianta eu sofrer antes, mas a gente sofre sim, porque a gente incha demais, ganha peso, a pele muda, as manchas. Nossa, é tanta coisa, né, que acontece com a gente, principalmente com as mulheres, mas os homens também têm essa vaidade, também têm essa preocupação. E isso que você falou é verdade, que o médico fala depois, né? Vai tocar tua vida, ó, deu tudo certo, a medula pegou. A gente está com uma querida agora, né? Com a pega da medula aí. Hoje não deu tempo de acompanhar o grupo. Se alguém souber, fala aqui para mim, por favor, né? Na Miriam, se já deu aí no D+10, D+11 dela. Mas a gente fica todos na torcida. E falando nessa torcida, falando nessa união, que as pessoas mais próximas a gente, que elas torcem para que tudo dê certo e tudo mais, tem uma situação que às vezes também acontece, Caio. Alguns pacientes comentam que agora que eu sei que era meu amigo,
todo mundo sumiu. Na hora do churrasco, do chopinho, de ir pra praia, seja lá o que for, estava todo mundo junto. Ai, minha família, eu tinha tanto primo, tanta prima, hoje sumiu todo mundo. Se não é o meu marido, se não é o meu filho, as pessoas muito mais próximas à casa, né? Como que é essa situação familiar e o nível, o núcleo social das pessoas quando passam por isso e de repente tomam um choque de realidade, porque afinal de contas, a vida de todo mundo continua, né? Uhum. Sim. Sim, e o que que acontece, né? Isso é muito interessante. Rede de apoio, né, Marli, é uma história que a gente faz durante toda a nossa vida. A gente não Uhum. faz essa história só no momento que a gente está doente, mas é na hora que a gente está doente que a gente se depara com essa história, né? Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? É na hora que a gente está doente que a gente vê tudo aquilo que a gente foi plantando, tudo aquilo que a gente foi fazendo durante todo o nosso processo vital. Então, isso é muito interessante, que amigo, a gente, ou uma boa família, um bom filho, um bom marido, a gente não vê só na hora da doença, a gente vê quem a gente foi durante todo esse processo para recolher essa rede de suporte lá. E o que que eu quero dizer? Claro que tem pacientes que não têm rede de apoio, que às vezes teve algum problema com a família. Claro que cada situação ali é uma situação completamente diferente. A gente não tem situações que são iguais, né? E claro que as pessoas que ficam normalmente são as pessoas mais próximas, as pessoas às vezes que têm a maior disponibilidade, mas que às vezes não é a mais próxima. Então, por exemplo, às vezes fica por exemplo, a esposa do paciente não pode ficar. Por quê? Porque ela não pode também deixar de trabalhar, porque ele já deixou e está dentro lá fazendo transplante, mas aí É quem verdade. fica com ele é a mãe dele, ou é a sogra que vai ficar com ele dentro do transplante. Por quê? Porque alguém vai ter que sustentar toda a vida deles enquanto ele está transplantando. Então, assim, a rede de apoio, ela vai se articulando, às vezes, com as necessidades que uma família tem, e às vezes a pessoa que é a grande rede de apoio, ela é eleita emocionalmente. Ou seja, quem fica lá, às vezes foram as pessoas que tiveram mais sentido nos últimos tempos de vida daquele paciente. Então, por exemplo, né, quando a gente vê a Preta Gil teve muitos amigos quando ela passou por tudo que ela passou. E eram Sim. amigos, assim, que eram muito próximos, mas também foram mais próximos aqueles que estavam nos últimos tempos com ela. Por exemplo, a gente viu outros grandes casos, né, aí, até mesmo midiáticos e tudo mais, e a gente vai vendo que as pessoas que vão ficando do lado são aquelas também que são as possíveis. Então a gente também não pode culpar uma família que não pode ficar. E muitas vezes a gente culpa, né? A gente fala assim, fulano, nossa, que marido ruim que não ficou. Será que é ruim? Ou ele não pôde ficar porque se ele ficasse, ia cair a casa lá fora, sabe? Então, a gente sempre tem que olhar com olhos globais para essa rede de apoio, né? Outra coisa, é muito importante, se você puder citar aqui agora para a gente, quando o paciente está triste, sofrido, emocionalmente totalmente abalado, e ele passa por uma situação que ele às vezes fica agressivo. Ele está bravo, ele está agressivo. Como que a família se comporta nesse momento da dor? Porque quem está sofrendo a dor é ele. A família inteira sofre, né, com o tratamento, mas é o paciente que está passando por tanto processo químico, tão intoxicado com dezenas de medicamentos ali, é ele que está colocando o corpo dele no dia a dia, né, do tratamento, e aí ele explode. Aí alguém da família fala: aí, tá vendo? Ó, não dá nem para ficar perto, ó, que nervoso, ó, olha que isso, olha que aquilo. Não é fácil. Eu sei que pro cuidador ou pro familiar, né, aguentar esse momento do paciente, mas é tão difícil para ele também, não é verdade? É verdade. Marli, isso que você falou é muito importante, porque essas reações, elas também podem ser comuns. Muitos pacientes podem ter medo, muitos pacientes podem ficar mais frágeis, outros pacientes podem ficar do que a gente chama de pacientes mais regredidos, ou seja, ficam mais infantilizados, dependentes, principalmente homens, né? A gente vê que o homem, quando fica doente, é aquela coisa, né? Nossa, as mulheres dão um show na gente, né? Porque tem mais coragem, dão conta ali do que está acontecendo, né? Mas brincadeiras à parte, essa regressão, né? As pessoas podem ficar mais regredidas também, podem ficar mais infantilizadas. E a raiva também é um do repertório
de sentimentos e de atitudes que o paciente pode ter. Raiva, angústia, isso tudo às vezes pode se traduzir como uma forma de maltratar as pessoas que ele mais ama, porque são as pessoas que ele tem mais intimidade. Muitas Sim, vezes ele não está maltratando, mas é uma forma de expressar a dor que ele está vivendo. Então, isso às vezes é inclusive um critério para chamar o psicólogo naquele momento. Por quê? Porque causa uma revolta muito grande às vezes. Às vezes é pela dor física. Uma pessoa que está sentindo uma dor física ou um desconforto físico muito grande, ela fica mais impaciente também. É muito importante que a família ela entenda também todo o passo a passo do próprio tratamento do paciente. Por isso que a gente chama a família do lado, fala assim, ó, você é marido, entra junto. Você precisa escutar, né? Esposa, filho, entra. Por quê? Porque você vai ver que sua mãe vai passar por isso, 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 isso. Você precisa entender a raiva que ela vai ter naquela hora, os sentimentos. Às vezes ela vai ficar quieta, não vai querer mexer no celular, não vai querer falar com ninguém, você vai querer trazer milhares de visitas para ela. Ela não pode, porque ela não vai querer, ela não vai estar preparada para isso. Então, é muito importante que a gente explique para a família entender que aquelas reações elas podem ser comuns para alguém que está vivendo uma coisa que não queria viver. Porque ninguém quer fazer tratamento, ninguém quer adoecer, né? é Então, esse verdade. tipo de situação é muito comum mesmo de acontecer. Olha, só para dar um recadinho aqui, a Deise Bertoni, ela me escreveu aqui que a medula pegou no D+10 da Miriam. Que Nossa, bom! Nossa, a gente tá feliz. E ela é super pra cima, viu? Ela tá lá dentro do hospital, ela fica gravando vídeos pra gente, dando notícias. E é bom, porque quem está chegando, tudo é novidade, não sabe como que é o passo a passo, né? E e é uma curiosidade que os pacientes têm desde o dia que tem o diagnóstico, como vai ser a linha do tempo, tudo mais. E aí vai lá uma pessoa, assim como o Neto também, nós somos, a gente tem uns pacientes no nosso grupo assim que eles são maravilhosos, são fantásticos, eles são muito unidos, nós todos somos muito unidos. Aliás, você que está assistindo aqui agora, se você acabou de ser diagnosticado, se você não tem uma rede de apoio, você não está sozinho. Nós temos um grupo, somos mais de 400 pacientes, temos uma associação física na cidade de Lins, em São Paulo, no interior. Ela acolhe, atende, não só o mieloma múltiplo. Olha, eu estava batendo lá na porta tudo quanto é tipo de paciente com câncer. E a associação faz tudo e mais um pouco para poder ajudar. Então, seja bem-vindo. Você pode depois pedir o link do grupo, a gente passa para você, ou para o cuidador, para o familiar, porque você não está sozinho. Quando eu tive o diagnóstico, eu não fazia parte de nenhum tipo de grupo de pacientes. Eu fui fuçar nos canais de YouTube e achei vários médicos, várias equipes, institutos, assim, fantásticos. Foi lá que eu adquiri conhecimento. E não justifica a gente passar perrengue em nada, porque a gente tem tudo na nossa mão, aqui, ó, no digital, no canal do YouTube, com médicos sérios, com hospitais que divulgam. A gente tem que buscar informação, não podemos terceirizar nada para ninguém. Caio, isso é uma pergunta que todos nós fazemos, né? E eu acho que a maioria de nós, pacientes, a gente tem uma certa resposta depois de passar de um certo tempo, mas vou fazer para você. O que você acha? O que você acredita? O diagnóstico do câncer, o mieloma múltiplo, ele faz parte de uma transformação pessoal. Você que atende os seus pacientes no pós, durante tanto tempo, você vê essa transformação? vamos lá, né, Marli? Primeiro, eu só queria também parabenizar aí a pegada medula, né? Que é da Daisy, né? Que aqui de longe eu não estou enxergando às Foi vezes. a Miriam A, que a teve a pega da Miriam. medula, a Deise viu e divulgou aqui pra gente. Legal, parabéns, Miriam. Bom, ó, então, vamos lá. Essa pergunta é super importante, né, Marli? E isso eu queria muito deixar claro. Por quê? Porque isso mostra a multiplicidade humana, né? Ou seja, o quanto que nós somos plurais, quanto que nós somos, e em alguma medida até singulares, porque cada um de nós tem uma maneira de reagir. E aí que tá, né, Marli? Para muitos pacientes, o câncer é um convite à revisão da vida. Né? Então, assim, às vezes, quando o câncer vem, a gente começa a fazer uma triagem emocional daquilo que importa e daquilo que não importa mais. O que eu acho que é um grande ganho de vida, tá? Mas isso não acontece com todo mundo.
né? Então, assim, as pessoas, na verdade, Marli, elas têm uma bagagem emocional. E essa bagagem, ela carrega durante toda a vida dela. Ou seja, desde a infância, ela pega um pouquinho e coloca dentro dessa bagagem, dessa mala, né? Depois, na adolescência, ela pega um outro tanto. Ela teve uma experiência de um namoro que deu muito certo e ela casou com a pessoa que ela namorou. Outras pessoas tiveram decepções muito grandes. Então, assim, todo mundo é muito plural, é muito diferente. Claro que a gente gostaria que todo mundo visse o câncer como uma transformação, mas tem pessoas que são um pouco mais diferentes, né, dessas pessoas que entendem como transformação, né? Mas eu acho que seria muito bom se as pessoas tivessem a oportunidade de enfrentar os seus tratamentos, pelo menos com a saúde mental em dia. Às vezes pode ser que o câncer não tenha sido transformador. Inclusive, né, Marli, eu acho muito interessante, eu ouvi isso de uma paciente há muitos anos atrás. Ela falou assim, Caio, eu tinha tantos problemas na minha família que o câncer foi só a cereja do bolo, né? O que acontece, né? Essa paciente, por exemplo, ela teve uma transformação de outra forma. Outros pacientes falaram assim, Caio, nosso câncer me fez ver a vida de um outro jeito. Eu sou outra pessoa daqui para frente, né? Que é muito legal. Então, assim, o que eu acho que é bacana, Marli, é as pessoas entenderem que, assim, elas podem continuar sendo elas mesmas, elas podem melhorar muito, mas elas não precisam se cobrar de melhorar. Porque também fica essa ditadura do, nossa, vai ser uma transformação para mim. E muitas pessoas não se transformam tanto, ou o mundo delas não se transforma tanto. Mas ela só se transformando para ela mesma já está ótimo. Né? Então, isso eu acho muito rico. Quando a pessoa fala assim, poxa, tá bom, as coisas da minha vida não melhoraram tanto assim, mesmo depois do câncer, né? Mas eu mudei para mim mesma. Eu mudei para mim mesmo. Isso é o ápice, é o melhor ganho, é o melhor troféu que esse paciente pode ter para ele. É verdade. Caio, é, essa superação e vida após o tratamento, né? E muitas pessoas às vezes não conseguem voltar rapidamente à vida que tinha, o trabalho, às vezes continua afastado, ou durante o tratamento mesmo, talvez muitos que às vezes têm uma carreira solo, é empreendedor, ele não consegue voltar à atividade do comércio dele, do negócio dele, tem alguém que toma a linha de frente, e tem também aquela pessoa que não solta o osso, né? Vai fazer quimioterapia, ela precisa ter paz, tranquilidade, sossego, tirar uns dias. A vida falou assim: para, você precisa parar. Você não vai parar, eu te paro. E tem gente que não para, né, né, Caio? Olha, eu falando isso, quem me conhece nos últimos 15, 20 anos sabe que eu era imparável. E realmente o câncer me parou. O mieloma múltiplo me deu um chacoalhão e falou: Ó, você tá pensando que você é tudo só, isso não é não. Abaixa a tua bola, viu, minha filha? E tem um desafio muito grande no fim do tratamento, né? Que é ver como é que ela vai voltar à vida que ela tinha antes. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria focar um pouco mais no pós-tratamento. Tá, tá. O que acontece, né, Marli, assim, só falando de uma maneira bem geral, e eu acho isso muito importante que você está falando, tá? É, isso depende de paciente para paciente. Por quê? Porque nessa bagagem emocional que eu estava falando, para alguns pacientes, Marli, eu vou te dar um exemplo bem, bem claro, que eu acho que vai servir para muita gente. A Marli, vamos supor, ela investiu a vida dela no casamento e ela investiu a vida dela no trabalho. São dois focos que a Marli escolheu. Já o João, né, a Maria, eles tiveram focos diferentes. Por exemplo, a Dona Maria, ela investiu a vida dela no neto, no fato de ser avó, por exemplo. Já o João, talvez ele só tenha o trabalho como o único ponto em que ele investiu. O que eu quero dizer? Cada um de nós, a gente tem um lugar onde a gente se escorou durante a vida. O problema é que alguns cânceres, eles vão tirar a gente desses lugares, desses status sociais, vão tirar a gente de tudo aquilo que a gente planejava dentro desses lugares, tá? E o que eu quero dizer? Alguns cânceres, dependendo da questão clínica, por isso que é tão importante que o psicólogo especialista atenda esse paciente, porque esse psicólogo especialista, ele vai entender melhor das nuances do câncer para saber adaptar o paciente às perdas que ele vai ter.
E o que que eu quero dizer? Por exemplo, às vezes o João, aquele cara que só se segurava no trabalho, que era trabalho, 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 ele era até solteiro, nem ligava, né? Ele, não quero casar agora, não quero ter filho, meu foco é meu trabalho. Ele perdeu tudo. Já a Marli não. A Marli teve o marido ali, ela pode ter perdido o trabalho, mas ela tinha outro lugar para se escorar. Você Uhum. vê a diferença? Então, assim, algumas condições clínicas permitem que alguns pacientes trabalhem nem que seja um pouquinho. Para a saúde mental desse paciente pode ser importante. A gente não pode tirar tudo. Para outros, não. Eu posso tirar aqui o trabalho da Marie, porque o trabalho dela talvez não vá ser tão importante agora, mas pelo menos ela tem aqui o marido que está segurando a barra emocionalmente de um outro jeito. Então, a gente. Eu costumo dizer, Marli, que tratar um paciente é fazer um prato muito bonito. Só que a gente tem que pôr uma pitada de sal, porque se a gente coloca mais, vai salgar muito. Se a gente coloca pouco, o prato não fica do mesmo jeito. Tudo é sintonia fina. Então, isso eu acho muito importante, mesmo no pós-tratamento. Por Sim. exemplo, até para reabilitar essas pessoas e focando nesse pós-tratamento. Reabilitar o João, a Marli, a Dona Maria, o que que é? É trazer essa pessoa de volta para as questões da vida dela, fazendo uma revisão. Poxa, agora eu vou poder trabalhar, mas eu vou trabalhar de um jeito que eu consiga fazer aos poucos, para conseguir me adaptar à minha nova rotina, mesmo com o meu pós-tratamento, com as medicações que talvez eu tenha que tomar. Então, essas questões vai de caso a caso. Se a gente olha, por exemplo, vai para o João, que só trabalhava, a gente vai ter mais trabalho, porque para ele emocionalmente vai ser muito difícil, porque ele não vai voltar a fazer tudo que ele fazia, né? Agora, É, para a Marli, a gente vai conseguir dosar, porque ela tinha outros lugares que ela se apoiava para além do trabalho. Então, isso é o caso a caso, sabe? Kai, sabe o que que eu tô indo também? Isso que você falou é uma pura verdade, mas eu não sei onde está essa foto, mas eu vou achar. Quando eu estava fazendo a coleta das células, eu estava lá, fone de ouvido, celular, gravando áudio, trabalhando, e o Luigi tirou uma foto de mim. Não, ele filmou e fez foto. Eu disse assim, você está tirando foto de mim aqui, né? Pô, cheio de coisa lá, né? Fazendo a coleta das células. Falei, para você ver que você não para. Eu não parava. Eu estava lá, fazendo coleta de células. Eu falei, qual o problema? Para mim era normal. Então, a minha cabeça eu conseguia fazer com que o pouco que eu conseguisse trabalhar me ajudava, me tirava daquilo. Tudo que eu ia fazer, Caio, eu chegava assim. Ah, tá. Então, hoje, qual é o protocolo de hoje? Eu ficava assim, o hoje. Eu não ficava sofrendo hoje com o de amanhã, porque não ia adiantar. Então, hoje eu fazia o que tinha para hoje, né? Foi uma maneira que eu escolhi fazer meu tratamento, que eu decidi, porque eu queria que desse certo, como todos nós, pacientes, né, de cânceres, a gente quer que tudo dê certo, é óbvio, do começo ao fim, né? Tem uma situação, Caio, que nós também passamos, que eu faço coleta de sangue a cada 60 dias. Tem paciente que faz a cada 3 meses ou todo mês, enfim, cada um, né, tem seu acompanhamento, seu hemato. Mas quando a gente vai pegar o exame, eu tive consulta agora dia 28, né? Eu sempre fico assim lá, né? Falo, você já olhou os seus exames? Eu falei, óbvio que eu já olhei, né? A gente é muito curioso. E tem uma situação que todo mundo fica assim, né, com a pulguinha atrás da orelha. E se? E se tiver uma recaída? E se não estiver tudo bem? Como que é lidar com esse paciente quando ele tem mesmo uma situação de uma recaída? Como que é isso? Aí que tá, né? Essa pergunta é muito importante, né, Marli? Por isso que o acompanhamento psicológico, quanto antes, melhor, porque a gente consegue preparar esse paciente para ele lidar com os exames de rotina, porque é nos exames de rotina que ele vai ver se teve recaído ou não. Muitos pacientes têm crises de pânico antes dos exames de rotina, de chorar, de ter medo, de acreditar. Às vezes, antes do exame de rotina, não só, né? Mas na hora de pegar o resultado do exame de rotina, né? Então, assim, de chorar, de reviver, inclusive, o medo daquele dia do diagnóstico. Então, aquilo se constitui como um terror para muitos pacientes, sabe?
Isso mostra muitas vezes o quanto que emocionalmente essas pessoas ainda não estão preparadas ou adaptadas até para lidar com os exames de rotina, mesmo quando elas estão em remissão, né? E o que que eu quero dizer também? Existem alguns cânceres que são crônicos. Muitas vezes, essas reações emocionais exacerbadas da pulga atrás da orelha, né? Essas reações emocionais que ultrapassam ali algum limite, que fazem até com que o paciente se canse muito emocionalmente, né? Porque dá um trabalho abrir aquele exame na internet e olhar se ufa, tá tudo certo. A pessoa começa a suar, ela começa a tremer, né? Então tem uma série de coisas. Por isso que esse acompanhamento psicológico prévio, para fazer essa preparação, por exemplo, existem cânceres que a gente sabe, né? Obviamente que são crônicos. Tem uma característica crônica. Às vezes ele vai aparecer. Às vezes a gente vai lá, faz alguma coisa e ele some de novo, né? Só que isso é uma preparação emocional. Se esse paciente ele não tem a informação, que é uma das questões que ajuda muito do ponto de vista emocional, e ele não tem um acompanhamento regular com uma pessoa especializada, e quando eu digo regular é assim, tem paciente de mieloma múltiplo que acompanha comigo uma vez por mês, praticamente. Por quê? Porque já fez ali um processo comigo que era semanal. A gente já falou de muitas vezes desses medos recorrentes, né? Porque é isso, cada um também tem medo de uma raiz muito diferente, Marli. E o que que eu quero dizer? A gente não tem medo à toa. Né? O medo é uma reação emocional muito próximo, é quase um primo da ansiedade, né? O medo ele é uma reação emocional, Marli, que está muito relacionada a alguma questão de vida que é muito íntima de cada pessoa. Por exemplo, tem gente que tem medo da recidiva porque pensa assim: se eu tiver uma recidiva, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer um transplante de novo. Como é que meu filho vai comer? Como é que minha mulher vai ficar? O medo, ele vem desses lugares. Outros não. Outros falam: não, meu medo é morrer. E se eu morrer? Né? Não tem nada a ver com os outros, ele não está nem preocupado com os outros, está com medo de perder a própria vida. Outros não, outros falam dessa questão, né? Por exemplo, o medo é um medo muito prático, é o medo da dor. Nossa, será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Meu Deus, deixa eu abrir aqui e reza antes de abrir o, o exame, porque é isso, cada medo tem nome, Marlene. Cada um tem o seu, sabe? E às vezes a gente precisa de um acompanhamento para conseguir sustentar um pouco esses momentos de medo para que eles sejam menores do que os momentos de esperança. Isso eu acho muito importante. É extremamente importante, né? Porque tem pessoas que nunca fizeram acompanhamento durante a vida toda. E já passaram por um monte de situações na vida, casamento, separação, perdas, lutos, filhos, às vezes tem filhos que têm algum problema de saúde grave, ele recebe uma notícia que ele também tem um problema de saúde grave, como é que fica a cabeça dele? Ou pessoas que já tiveram as pessoas de apoio que já não fazem mais parte da vida dela, ou sei lá, se morreram, enfim, ou estão longe do Brasil, ou da sua terra natal. E o medo de ficar sozinho, né? O medo de ter a doença, não ter alguém perto para ajudar, para acolher. Eu comecei até falando, né, dessa senhora que eu conheci ontem. Aliás, eu estava mais alguns pacientes. Eu achei muito interessante dela estar com uma amiga de mais de 30 anos que também teve um câncer e ela fez ela fez um acompanhamento durante o mieloma múltiplo com essa amiga. Às vezes é quem a gente nem imagina também que vai dar esse apoio na hora ali, mas realmente são muitos medos, né? É o financeiro, emocional, social, psicológico, a vida profissional, o que tem de paciente que tem medo de perder o emprego quando volta da licença, isso martelando ali ó, na cabeça direto da pessoa, né? Como é que ela vai ver? O medo de uma avaliação médica lá do INSS não renovar a sua possibilidade de continuar em casa, porque ele ainda tem dores, não importa, são 6 meses, não importa. Tenho medo até de estar num lugar público durante o tratamento, ponho máscara, não ponho, vou, não vou, tem criança, e se alguém estiver doente, e eu, como é que eu fico? É o tempo inteiro com medo. É muito forte mesmo isso, né? Deixa eu só ver aqui o que a Maria José está falando. Tensão pré-exame, tensão, ela tem a sigla, assim, tensão pós-resultado, tensão pré-consulta, ela nomeia.
as É. situações que ela vive. Muito interessante, Maria José. E é Não, isso mesmo, né? por exemplo, isso que a Maria José está falando, isso que você está dizendo também, né, Marli? Tem muitos estudos na psico-oncologia que a gente tem falado de algo muito importante, que é o TEPT, que é uma dessas siglas aqui que ela está falando, né? Essas daqui que ela está dizendo é a maneira como ela nomeia. Mas tem o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Esse transtorno é muito comum em pacientes que já terminaram seus tratamentos, que estão bem, estão em remissão, vão fazer esses exames de rotina. Esse é um termo que foi cunhado depois da Segunda Guerra Mundial, que falava dos soldados, dos sobreviventes de guerra, tá? E o que que é isso? Esse transtorno do estresse pós-traumático, ele diz respeito justamente às sequelas emocionais que as pessoas tiveram durante, por exemplo, tratamentos muito intensos, como transplante de medula, quando o paciente teve múltiplas intercorrências durante seu tratamento oncológico, ficou, por exemplo, numa situação de gravidade, de muita dor. Então, quando a gente fala do estresse pós-traumático no cenário da oncologia, é isso. Quando os exames de rotina aparecem, quando vem uma consulta, muitas tensões são revividas por conta do medo que se tem de passar por tudo que já passou antes, tá? Então, é muito interessante que a gente consiga trazer isso para a cena, porque às vezes existe um transtorno que precisa de tratamento, tanto psicológico como psiquiátrico, e a gente tem que desmistificar, Marli, o profissional de saúde mental. O profissional de saúde mental, gente, não é para gente doida. É para todo mundo que em algum momento está passando por um sofrimento emocional que é de difícil controle. E tá tudo certo, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, às vezes, medicar porque está faltando uma substância no corpo que precisa de uma medicação até se estabilizar. Né? Não precisa ser uma medicação para sempre. Mas, poxa, você passou ali, cortou um dobrado, né? Passou um dobrado ali no seu tratamento. Então, por que não se tratar do ponto de vista emocional, né? Por exemplo, tem muitos pacientes, Marli, que desenvolvem ansiedade, depressão depois do tratamento. Ou seja, passa liso no tratamento inteiro e depois ali que, entre aspas, a adrenalina baixa, deprime, né? Não consegue sair de uma depressão importante. Aí a família olha e fala, mas como? Você curou, você está bem, ou o seu câncer sumiu e não tem mais nada. Mas o paciente está deprimido, né? Então, nesses momentos é muito importante também ter esse acompanhamento, né? Porque é doloroso. Né? Então, isso que a Maria está falando faz muito sentido, né? Ela falou ali num tom de brincadeira, mas muitos pacientes vivem isso de uma maneira muito intensa, né? É. Caio, tem aquelas pessoas que nunca tiveram nenhuma situação, né, de saúde. A gente já tem essa expressão, todo mundo quando começa a cumprimentar aniversário, Natal, Ano Novo, deseja tudo de bom e desejar que você tenha muita saúde. Mas quando a gente perde a saúde, perdeu tudo, tirou o chão. É assim, é acabar com a vida da pessoa, que é a única coisa que a gente mais quer na vida. Dinheiro a gente vai atrás, ganha de novo, né? Várias coisas a gente consegue conquistar de novo na vida, mas a saúde, se não tiver, a gente não vai para lugar nenhum. E aí, as pessoas que não passaram por algo querem julgar, querem colocar nome nessa dificuldade que a pessoa está passando, quer minimizar o problema do outro. Gente, só se você passou por algo, você pode falar sobre. Se você não passou, quem está ali no dia a dia, seja numa equipe, no emprego, no trabalho que você retorna, as pessoas passam por muita situação complicada, né? Também quando retorna, porque ninguém entende, né? Mas o que dizer dessa situação? Das pessoas julgarem, minimizar um problema que é da outra, foi ela quem passou. Você já falou um pouco sobre isso, mas como que nós, pacientes, como que a gente consegue levar isso de uma maneira tranquila, até para a pessoa entender o que eu passei, como que a pessoa está julgando isso? Isso é muito difícil, né, Marli, porque isso diz também um pouco de como a gente encara e quem são as pessoas que estão julgando, né? Porque às vezes o paciente se sente muito chateado porque às vezes a pessoa que está fazendo aquele julgamento é uma pessoa que assistiu tudo, que estava lá do lado, que estava próxima, né?
E aí dói mesmo. E às vezes tem pessoas que são muito aleatórias, né? Que gostam de dar palpite porque, cá pra nós, né? O mundo é feito de palpite, né? Mas todo mundo quer enfiar o dedo, falar, olha, se eu fosse você, eu teria feito de outro jeito. É aquela coisa, né? Se eu fosse você. Eu odeio quando a frase começa se eu fosse você, eu acho péssimo. Né? Mas é isso, né, Maria? Eu acho que é muito importante que a gente consiga estar emocionalmente, entre muitas aspas, tá? Mas blindado de algumas coisas. Só o paciente sabe o que ele viveu, né? Só o paciente sabe na íntegra e na pele como foi vivido. Algumas pessoas, dá pra gente chegar e chamar, olha, eu passei por isso, senta aqui, a gente vai conversar, eu vou te contar um pouco. Outras não vale a pena. Outras a gente pula e fala, ah, tá bom, então. Ah, você conheceu alguém que passou por isso? Você já passou? Ah, não. Ah, então tá bom. Espero que você não precise entender, né? Porque isso é importante também, né? Ou seja, às vezes a gente se importa muito com o que o outro diz, né? Agora, tem pessoas, né, Marli, que a gente se importa de verdade, porque são pessoas importantes para a gente. Essas eu acho que cabe uma explicação. E às vezes o paciente ele fica muito ofendido porque ele esperava que aquele marido, aquela esposa, aquele filho entendesse melhor, sabe? Por isso que vale chamar, vale conversar. Eu falo que o diálogo, ele é uma das ferramentas, uma das armas mais importantes que a gente tem em termos de saúde mental. Quando a gente comunica, a gente consegue bons resultados. Quando a gente comunica aquilo que a gente quer com o coração, quando a gente diz para a pessoa que a gente passou e fala, não foi fácil, e você não tem esse repertório como eu tenho, o outro também dá um recuo, sabe? E às vezes é isso, às vezes a gente precisa dizer o óbvio. Eu acho muito importante falar isso, né? Dizer o óbvio é muito importante. Olha, obrigada. Nossa, Caio, você foi bem cirúrgico nessa sua posição, que é muito importante, né? A Deise está colocando aqui, existem alguns sinais específicos desse transtorno de estresse pós-traumático? Tem vários, tá? Às vezes, muita dificuldade no sono, dificuldade de dormir, sonhos recorrentes, às vezes, pacientes que vivem situações de crise mesmo, de ansiedade, então, tremer, sudorese, né? Então, a pessoa começa a suar com facilidade, ter pensamentos muito rápidos, intrusivos, aqueles pensamentos relacionados à doença, à morte, né? Por exemplo, ter até questões físicas, somáticas, falta de ar, quando está perto de um exame, quando está para receber um resultado de um exame. Por exemplo, muitas vezes, contraturas musculares, né? Então, assim, ter ali uma rigidez muscular muito importante. Esse tipo de coisa que pode ser até física, pode ser resultado desse estresse pós-traumático. Então, é sempre importante pensar numa consulta, procurar um profissional de saúde mental. É muito importante, porque às vezes é a nossa cabeça que está fazendo com que a gente tenha ali um sofrimento muito grande. Por exemplo, muitos pacientes, foi uma coisa que você falou, Marli, uma vez que a gente vive a doença, é muito dolorido viver uma doença. E aí, qualquer gripe, qualquer dor, qualquer coisa pode ser o retorno da minha doença. Nossa, será que está voltando? Então, isso também já é um sinal para a gente pensar, né? Você não tem que viver depois do câncer, né? Ou quando ele entrou em remissão, quando está tudo bem. Você não pode viver a vida como se o tempo todo ele pudesse voltar, né? Então, isso é muito importante. Saiu dos exames de rotina, a gente também precisa abraçar a nossa cura, a gente também precisa abraçar a nossa remissão. Do mesmo jeito que a gente se preocupa quando tem sintoma. Então, às vezes, o acompanhamento psicológico, ele vai equalizar isso com o paciente para que ele viva essas situações de uma maneira menos intensa, menos dolorosa, com menos medo, com menos reações físicas, né? Então, isso é importante de dizer do estresse pós-traumático também. Normalmente, Caio, nós, mães, a gente sempre acha que nós que vamos ser cuidados, né, pelos nossos filhos, principalmente quando a gente vai atingindo uma certa idade, a gente fala que é o caminho natural. Mas existem algumas mães que elas que estão cuidando hoje de filhos com mieloma múltiplo. E cada vez mais o mieloma ele tem sido detectado, né, diagnosticado mais cedo.
até pessoas com menos de 30 anos, 32, 34, e mães jovens de 55, 60 anos, 50 a 60, a 55, e elas precisam ser muito fortes, porque elas nunca imaginaram que elas iriam ter que ter essa habilidade toda de inverter o papel que a gente acha que é o certo, né? Pelo menos a linha do tempo. Normalmente é assim, nós filhos cuidamos dos nossos pais, e não os pais dos filhos, principalmente com um diagnóstico desse. Para os pais e as mães, qual mensagem você tem para dar? Olha, Marli, que legal isso que você perguntou, né? Mas eu acho que assim, para além dos pais e mães, eu acho que para alguém que ama um outro alguém que está vivendo um câncer ou mieloma principalmente, né? Eu acho que a melhor mensagem é esteja presente por inteiro, né? Esteja ali como um familiar, porque uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu acho que é muito legal de trazer essa mensagem para vocês aqui, né? Para todo mundo que está escutando a gente. Eu ouvi uma vez de um pai que era médico, né? De uma paciente que estava vivendo ali uma doença oncohematológica, que não era o mieloma, mas ele me falou uma coisa que eu acho que vale para todos os pais, para todas as mães, para todos os familiares que estão acompanhando uma pessoa com câncer e que ama muito essa pessoa, né? Ele falou assim, Caio, eu sendo médico, eu descobri que o melhor remédio para minha filha que está vivendo isso agora é que eu seja pai e não médico. Ou seja, seja um familiar presente, seja uma pessoa que escuta, uma pessoa que vai compreender esse processo e também se cuide emocionalmente. Por quê? Uhum. Porque se você consegue se cuidar emocionalmente como familiar, automaticamente você vai estar cuidando de quem você está cuidando na situação do mieloma ou do tratamento, né? Então é um efeito dominó. Tem uma expressão, né? Ninguém dá carona a pé. Não tem como. Você tem que cuidar de você para você poder ajudar, né? O paciente que está ali, seja filho, pai, mãe, não importa, né? Então é fundamental que a gente esteja bem para poder fazer a vida do outro melhor. É muita doação, a gente tem que se doar bastante, olhar pelo outro, né? Olha, eu nem vi o tempo passar, são 20 horas e 50 minutos, a gente tem 10 minutinhos aqui, Caio. Nós vamos ter que fazer de novo uma segunda edição, porque é muito bom conversar com você, essa naturalidade, esse bate-papo gostoso, né? A Márcia, que é a pessoa que acolhe os pacientes lá em Lins, né? Na Associação em Lins, ela colocou um comentário aqui. Com certeza, acompanho os pacientes, acompanho minha mãe, na maioria das vezes vivem assim, medo da volta da doença. Ah, o João, não acaba, por favor, nós vamos fazer de novo. Você sabe o que a gente ia fazer? Pessoal, a gente ia fazer pelo canal do YouTube. Porque muitas pessoas, a gente vem notando nas últimas 3, 4 lives, Caio, que o Instagram não entrega, não está entregando. Aí, por exemplo, a gente está com 400 pessoas ao vivo aqui. Só que normalmente a gente está com 900, 1.000 e poucas pessoas ao vivo. E depois explode, né, nos canais aí, nas mídias. Mas a gente tem percebido isso. Gente, eu vou até abrir o jogo, a culpa é do Dr. Caio. Ele que É. não conseguiu fazer um teste comigo antes no canal do YouTube, mas a próxima vez nós vamos fazer pelo YouTube, que assim a gente fica bastante tempo, fica lá 1 hora e meia, 2, e vocês perguntando tudo que vocês querem, fazendo uma consulta aqui. Bárbara. Ah, Glaucia, que bom, mesmo atrasada você entrou, isso mesmo, a gente tem que... Ó, o Joeli está passando recado aqui, ó. Infelizmente o Instagram está constantemente bugando. Por esse motivo, as próximas lives serão pelo YouTube. Pessoas não conseguem entrar e outras com perfil suspeito acabam entrando. Excelente live. Muito obrigado por tudo. Beijo a vocês. Bom, o seguinte, para a gente encerrar, Caio, esse bate-papo gostoso, existe algo que você gostaria que todos os pacientes oncológicos soubessem desde o início? Qual é o recadinho que você tem assim, ó, acabei de receber o diagnóstico. Então, essa é uma finalização que eu queria que você falasse, assim que recebe o diagnóstico, como lidar. E se você pudesse deixar uma mensagem de esperança para quem está passando por isso agora, qual seria? Uhum. Olha, eu acho que, gente, a mensagem de esperança é isso, né? Sigam em frente, sigam seus tratamentos à risca, porque é isso que traz o melhor prognóstico. Eu acho que o melhor prognóstico é a melhor esperança.
A outra coisa, só para finalizar, que eu acho muito importante, procurem profissionais especializados. Quando vocês vão num centro de oncologia, de oncohematologia, vocês precisam de um médico especializado, de um enfermeiro especializado e, por que não, de um psicólogo especializado. Então, procure um psico-oncologista quando se trata de questões relacionadas ao mieloma múltiplo. Tá? E, inclusive, quem quiser dicas, pode falar comigo no direct aqui do Instagram, que eu posso, inclusive, encaminhar para amigos, colegas que são psico-oncologistas, e eu gosto muito de fazer esse encaminhamento. Então, também estou à disposição. Tá bom, Marli? Independente do estado, no Brasil você tem. Eu tenho muitos colegas, então assim, a gente tem uma Ah, rede que a gente pode ver de encaminhar, então pode ser uma coisa muito, muito boa, né? Procurem por profissionais especializados, eu também vou estar aqui à disposição. olha, todo mundo tem o seu Instagram, mas a gente vai passar aqui de novo, tá? Você pode já falar, e se alguém puder escrever para mim, porque como meu celular está alto aqui, se eu escrever eu fico tremendo a câmera. É, o seu Instagram para quem precisa de apoio. Os canais da Associação Juliz Fraga, meu Instagram, todos nós estamos à disposição de ajudar. Você não está sozinho. Nós vivemos hoje num momento, né, um momento muito bom por causa da tecnologia. Isso que está acontecendo aqui faz muita falta. A gente precisa, o máximo que a gente puder, buscar ajuda de todos os lados com bons profissionais. Por isso que eu convidei o Caio para estar aqui com a gente, que eu sou fruto do atendimento dele, que foi muito bom para mim, para o meu marido, que foi quem me acompanhou na época, né, no transplante. Meus filhos, eu não lembro se com você entrou todo mundo na sala junto também. Minha irmã, meu irmão, nossa, quando eu estava na sala do doutor Fábio, tinha que pôr mais cadeiras, tinha que pôr umas 5 É. lá. Não escondam, pessoal, não esconde nada, nenhum sentimento, nenhuma emoção, põe para fora. A Cavalcante já colocou aqui, ó, seu arroba É, cv.psi. Não esconde, não segura nada, não vale a pena, né? A gente guardar emoções, sentimentos, medos, nada, conversem, a comunicação, que é como o Caio falou. Eu só posso agradecer e óbvio que nós vamos ter que ter uma segunda edição, não importa em quanto tempo, quando você puder, a gente faz lá pelo YouTube para a gente bater um papo mais livre ainda dessa cobrança do tempo. E Caio, estamos aqui também na Associação Julius Fraga, para o que você também precisar. Os pacientes também nos procurem. Nós temos uma rede de apoio muito grande e essa noite foi assim marcante para todos nós. Mais alguma mensagem, Caio? Não, gente, acho que é isso. Procurem profissionais especializados, estaremos aqui à disposição e eu queria muito agradecer a todos que estiveram aqui. Fiquei muito feliz de participar. Obrigado mesmo pelo apoio de todo mundo. Aqui também da Ana, né? Aqui da Deise, colocaram meu arroba também. Obrigado. Tá bom, gente? Amém. Muito obrigada a todos vocês também, gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite.